Vamos lá. Primeiramente, boa tarde, né? É, a nossa nova disciplina vai ser Psicologia e Ética. Eu quero que vocês entendam que essa é uma disciplina que faz parte de toda e qualquer área, tá? A gente tem que entender as partes da psicologia, assim como a gente tem que entender aí os critérios éticos profissionais, né? Então, em todas as áreas a gente tem aquilo que a gente vem a chamar de código de ética profissional, e com vocês não vai ser diferente. Então, a gente já pode dar início. A primeira ciência que se conhece, desde as épocas mais remotas, por um acaso, é a filosofia. Tá? A gente já tinha aí os filósofos gregos, antigos e tudo mais. Essa ciência ela tem por objetivo a reflexão, o questionamento, a crítica, a fim de obter da inteligência aquilo que a gente chama de sabedoria. A psicologia, ela é uma ciência, então, que ela comprovadamente tem suas origens na filosofia. Tem se afirmado que a psicologia ela vem a ser uma ciência com um longo passado, porém uma curta história, pois os povos desde a antiguidade eles sempre manifestaram a preocupação com os problemas da alma e da vida humana. E basicamente é isso que a gente estuda na psicologia. Vários pesquisadores, eles afirmam que o primeiro manual de psicologia vem da Grécia do ano de 390 a.C., onde Aristóteles descreveu sobre a alma. É a sua tese de que o todo vem antes das partes e é, portanto, mais que a somatória das suas partes. Outros filósofos e cientistas marcaram sua importância, como Santo Agostinho, John Locke, etc. A psicologia, ela vem a ser aí derivada de palavras gregas, em que em sua boa parte vão significar o estudo da mente ou o estudo da alma. Hoje em dia, ela comumente é definida como a ciência que vem a estudar o comportamento humano. Os psicólogos mesmo formados em psicologia, eles estudam os mais variados assuntos, entre eles o desenvolvimento, as bases filosóficas, fisiológicas do comportamento, a aprendizagem, a percepção, a consciência, a memória, é, o pensamento, a linguagem, motivação, emoção, inteligência, personalidade, o ajustamento, o comportamento anormal, o tratamento deste tipo de anormalidade, as influências sociais, o comportamento social, entre diversos outros. A psicologia então, ela também pode ser frequentemente aplicada na indústria, na educação, na engenharia, na saúde e os assuntos de consumo de muitas áreas. No século XIX, com o desenvolvimento do capitalismo, destaca-se então o papel da ciência e o seu avanço tornou-se necessário para dar respostas e soluções práticas no campo da técnica industrial. O conhecimento ele tornou-se independente da fé, a racionalidade do homem aparece, então, a noção da verdade passa a contar com o aval da ciência e os problemas e os temas da psicologia eles passam a ser investigados pela fisiologia e neurofisiologia, pois fazia-se necessário compreender o comportamento da máquina de pensar humana, que no nosso caso é o cérebro. A partir de então, a psicologia ela definiu seus objetivos de estudos para delimitar o seu campo, formular métodos e algumas teorias. E surgiram aí as primeiras escolas de psicologia, que são o funcionalismo, que ele procura compreender como funciona a consciência através do seu modo de adaptar-se ao meio, o estruturalismo, que procura entender a consciência através do sistema nervoso central, o acionismo, que todo comportamento tende a se repetir se os recompensarmos assim que os emitimos. Todos nós usamos, né? Todos nós usamos aquilo que a gente vem chamando de psicologia. Todos os profissionais, seja da área da saúde, seja de outras áreas, eles têm que ter essas noções básicas, mas principalmente os profissionais que irão trabalhar com outras pessoas. Por quê, gente? Nós precisamos fazer o outro se sentir bem.
A gente só consegue fazer o outro se sentir bem no momento que a gente estiver bem. O paciente, o cliente, ele não é um robô, assim como nós também não somos, né? Nós somos seres humanos, semelhantes, porém, ao mesmo tempo, diferentes. E faz necessário que a gente tenha que entender, tá? Entender como funciona o próximo. Vamos falar agora das principais teorias do século XX, que no caso são as 3 principais teorias da psicologia moderna. Os seres humanos, como nós conhecemos eles hoje, eles apareceram na Terra há mais de 100 mil anos atrás, por aí. Desde então, tem se estado provavelmente tentando compreender ele e os outros. Aristóteles, que é o famoso filósofo grego que a gente já falou dele anteriormente e considerado o pai da psicologia, ele é considerado o pai da psicologia, né? Entretanto, a especulação sobre os assuntos psicológicos não começou com esse cara grego aí. Centenas de anos antes de Aristóteles, os primeiros filósofos de quem já se tem notícia já lidavam com esses assuntos. E aí a gente começa a falar do behaviorismo ou comportamentalismo, tá? John Watson criticava o estruturalismo e o funcionalismo. Vejam bem, funcionalismo e estruturalismo, as escolas de psicologia. Como eu ia dizendo, John Watson ele criticava essas escolas, né? As primeiras aqui que eu citei para vocês que surgiram. Essas aqui. E ele se queixava do fato de que os fatos da consciência, eles não podiam ser testados, tampouco reproduzidos por todos os observadores treinados, pois eles dependiam de determinadas impressões e características de cada pessoa. Ele sentiu, então, que os psicólogos deviam estudar o comportamento observável e adotar métodos objetivos. Sendo assim, em 1912, nasceu aquilo que a gente via chamar de behaviorismo e dominou a psicologia americana por 30 anos. Os psicólogos behavioristas, eles estudavam os eventos ambientais, ou seja, os estímulos, e o comportamento observável, que é aquilo que eles chamavam de respostas. E como a experiência influenciava o comportamento, as aptidões, os traços das pessoas mais do que a hereditariedade, ou seja, como o meio influenciava as pessoas. Frederick Scheiner vai além do behaviorismo de Watson e nasceu com ele aí aquilo que a gente vinha a chamar de behaviorismo radical, que também considerava os eventos ambientais, o comportamento observável, no caso as ações do indivíduo, mas também considerava os comportamentos internos ou privados, aquilo que a gente vinha a chamar de a forma de pensar, do sentir e etc. De forma resumida, para vocês entenderem melhor, o behaviorismo, ele afirma que a única fonte de dados sobre o ser humano era o seu comportamento, e o que as pessoas faziam e o que diziam. Essa concepção valorizou os experimentos com animais, cujo comportamento mais simples facilita a investigação e possibilita conclusões transponíveis para os seres humanos. O condicionamento era a base para explicar toda a aprendizagem. O ambiente também tinha papel primordial na formação da personalidade, ou seja, o meio influenciava aquilo que você era. A segunda teoria é a de Gestalt. A psicologia de Gestalt afirmava que as outras linhas tinham o indivíduo como um ser passivo. E para essa linha, o todo é mais do que a soma das partes. A psicologia de Gestalt também pode ser vista como a psicologia da forma. Os gestalistas, que como eles são chamados, estão meio que preocupados em compreender quais os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito como uma forma diferente da forma que ele tem na realidade.
Max Wertheimer, ele fundou esse movimento aí da Gestalt e ele dizia que o todo é diferente da soma das partes. Esse é o slogan do movimento da Gestalt. O que a pessoa é, que no caso é o todo, seriam a junção de várias características próprias dela, que no caso seriam as partes. Aos gestalistas, interessa muito saber sobre os significados que os seres humanos impõem aos objetos e acontecimentos ao redor do seu mundo, a percepção, a solução dos problemas, o pensamento, entre várias outras aí. Aí também nós temos a psicanálise, que vem a ser aí a linha mais conhecida pelo público, apesar de não ser muito compreendida. Quem fundou essa linha aí foi o médico alemão chamado Sigmund Freud, né? Que todo mundo sabe, Freud. Insatisfeito com os tratamentos para tratar as desordens mentais, ele passou a investigar as origens mentais dos comportamentos, divulgou a motivação para o comportamento, a importância da primeira infância na formação da personalidade, deu grande ênfase à sexualidade do indivíduo, que gerou polêmica na hora. Essa abordagem, então, explicou o comportamento humano de forma radicalmente inversa das demais, pela ausência de experimentação, costumam ser rejeitados pelos cientistas de laboratório, mas os clínicos tendem a apoiar essa teoria aqui da psicanálise. Vamos falar um pouco mais dela. Para quem nunca estudou psicologia antes, é provável não ter ouvido falar de Watson, Skinner, Marx. Entretanto, provavelmente todos vocês já ouviram falar de Freud. Ele foi um médico vienense, né, ou alemão, enfim, que se especializou no tratamento de problemas do sistema nervoso e, em particular, as desordens neurológicas. Ele adotou a hipnose para ajudar as pessoas a reviverem determinadas experiências traumáticas do passado que pareciam estar associadas com seus sintomas atuais. Entretanto, nem todos podiam atingir um estado de transe, um estado de hipnose, sabe? E a hipnose parecia resultar em curas temporárias, com o aparecimento de novos sintomas posteriores. Freud, então, ele desenvolveu o método da associação livre, no qual os pacientes dele deitavam no divã e eles eram encorajados a dizer os que lhe viessem à mente. Desejos, conflitos, tremores, pensamentos, lembranças, sendo também eles convidados a relatar sobre os seus sonhos. Isso traz algo para vocês, né? Basicamente como o psicólogo age hoje. Freud, então, ele tratava dos seus pacientes tentando trazer à consciência aquilo que estava inconsciente. Ele insistia que todos os detalhes se ajustam perfeitamente entre si. A personalidade, ela pode ser formada durante a primeira infância. A exploração das lembranças dos 5 primeiros anos de vida, eles vinham a ser essenciais para o tratamento aí dos seres. Vamos falar agora daquilo que a gente vem a chamar de psicologia do senso comum. A psicologia, ela está inserida nas mais diferentes áreas do saber, como a área médica, a educacional, a social, lazer, segurança, trabalho, justiça, comunidade, comunicação, ambiente, etc. Ela tem por objetivo conhecer o ser humano de forma individual e em grupo, visando encontrar meios para que ele viva de forma equilibrada nas mais diversas situações, desenvolva seus potenciais, previna possíveis problemas e auxilie aí o relacionamento humano. A psicologia, ela estuda nossa mente, nossas emoções, nossas ações, nossos sentimentos, relacionamentos, entre várias outras partes aí que nos compõem. Como e por que agimos de determinada forma em diferentes situações, o que nos influencia, nada se perde, nada por acaso, tudo se transforma em dados para entendermos os indivíduos. Todos nós utilizamos o que poderia ser chamado de psicologia, tá? E isso se torna a parte que a gente chama de psicologia de senso comum, que a gente usa em nosso cotidiano. Observamos e tentamos explicar o nosso próprio comportamento e o comportamento dos outros. Fulano está agindo assim por causa disso.
Tentamos predizer quem fará o quê, quando, de que maneira, e muitas vezes sustentamos opiniões sobre como adquirir controle da sua vida. Exemplo do melhor método para criar filhos, para fazer amigo, impressionar a pessoa, enfim. Entretanto, a psicologia construída a partir de observações casuais tem algumas fraquezas críticas, tá? As pessoas, de alguma forma, vêm utilizar a psicologia em seu cotidiano, seja numa disciplina, seja numa discussão, numa persuasão, enfim. A psicologia é uma disciplina que pertence à humanidade. Portanto, como eu falei anteriormente, vai denominar-se psicologia do senso comum, que vem a ser o conhecimento acumulado em nosso dia a dia. Exemplos aí, mais exemplos de um caso de psicologia do senso comum. O poder de persuasão do vendedor, a jovem que usa seu poder de sedução para atrair o rapaz, quando procuramos aquele amigo que está sempre disposto a nos orientar. As pessoas que têm esse tipo de psicologia do senso comum, eles não são, quero que vocês saibam que eles não são profissionais qualificados para que atenda as pessoas de forma para tratar e tudo mais. O tipo de psicologia do senso comum, que se adquire informalmente, ele leva a um corpo de conhecimentos inexatos. Isso que eu quero falar para vocês, que por diversas razões, né? Observação, falha e tudo mais. O senso comum, ele não proporciona diretrizes sadias para avaliação de questões complexas. As pessoas, elas geralmente confiam muito na intuição, na lembrança de experiências pessoais ou na palavra de alguma autoridade, como um professor, um amigo, uma celebridade. A ciência, ela proporciona diretrizes lógicas para avaliar a evidência e técnicas bem raciocinadas para verificar seus princípios. Em consequência, os psicólogos, eles geralmente confiam no método científico para as informações sobre o comportamento e os processos mentais. Eles perseguem objetivos científicos, tais como a descrição, a explicação. Eles usam procedimentos científicos, inclusive a observação e experimentação sistemática, para reunir dados e que podem ser observados publicamente. Eles tentam obedecer aos princípios científicos, esforçam-se, por exemplo, por estudar o seu trabalho, escudar o seu trabalho contra suas distorções pessoais e conservar seu espírito aberto. Ainda assim, os cientistas do comportamento, eles não estão de acordo quanto aos pressupostos fundamentais que estão relacionados aos objetivos, ao objeto primeiro e aos métodos ideais. Como em outras ciências, por exemplo, a psicologia está longe de ser completa. Existem inúmeros fenômenos importantes que não são ainda compreendidos. As pessoas, elas não devem esperar uma abordagem única do objetivo e do objeto da psicologia, ou as respostas para todos os seus problemas. Porém, nós temos que ter em mente que o psicólogo mesmo, o profissional da área da psicologia, é a pessoa que tem o conhecimento acumulado, que lhes permite explicar e entender o problema ou nos ouvir de um ponto de vista psicológico. Só que a gente tem que ter em mente que, tratando-se de pessoas que não têm essa formação, o conhecimento que eles têm herdado, o conhecimento tradicional, ele não é científico. A gente precisa ter esse conhecimento científico, tá? Ele não é científico nem filosófico e nem possui rigor. Então, pode até nos ajudar, mas não tem base científica para isso. Qual a importância da psicologia para as profissões? Primeiro, ela procura entender as necessidades do indivíduo e da sociedade e as estratégias para supri-las e preveni-las. Segundo, ela estuda o papel da inteligência emocional. Ela orienta, seleciona e identifica métodos e técnicas para uma vida melhor. Identifica distúrbios, falhas e procura meio de saná-los ou amenizá-los. Ela trabalha o relacionamento intrapessoal e interpessoal, além de identificar o perfil potencial, treiná-los e acompanhá-los. Então, vamos falar de maneira rápida aqui a respeito dos psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Qual vai ser aí a diferença, as particularidades deles e etc. Os psicólogos clínicos, psiquiatras e psicanalistas, muitas vezes eles ocupam empregos semelhantes.
Todos os três profissionais, eles podem trabalhar em campos ligados à saúde mental, diagnosticando e tratando de pessoas com problemas psicológicos, desde os leves até os graves. A grande diferença entre esses especialistas vai derivar da formação, tá? Os psicólogos clínicos, eles geralmente passam cerca de 5 anos na faculdade, aprendem sobre o comportamento normal e anormal, diagnóstico, inclusive sobre como aplicar testes, tá? E realizar tratamento. Já os psiquiatras, ao contrário, eles completam a faculdade de medicina, tá? E dela saem com um diploma de doutor em medicina. Em seguida, para se qualificarem como psiquiatras, eles servem aproximadamente 3 anos como residentes em uma instituição de saúde mental, mais comumente um hospital, e aí vão receber o treinamento para poder detectar e tratar os distúrbios emocionais, utilizando de métodos psicológicos, bem de como drogas, né, remédios, medicamentos, cirurgia e outros processos médicos. Em teoria, qualquer pessoa pode tornar-se um psicanalista, graduando-se para uma instituição de psicanalista e submetendo-se à psicanálise. Na prática, a maioria das escolas de formação aceita apenas médicos psiquiátricas e psicólogos que não estudam as teorias da personalidade e os métodos de tratamentos introduzidos por Freud. Vamos falar agora de temperamento, caráter e personalidade. Temperamento, caráter e personalidade são palavras utilizadas com frequência, tá? Desde a antiguidade. Porém, os seus significados quase sempre são confusos ou são utilizados de maneira errada. O temperamento, há cerca de 2.500 anos, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, classificou o temperamento da espécie humana em 4 tipos básicos. O sanguíneo, que é o típico de uma pessoa que tem humor variado. Um melancólico, que é o característico de pessoas tristes e sonhadoras. O colérico, que é peculiar de pessoas cujo humor se caracteriza por um desejo forte e sentimentos impulsivos, tá? Com predominância ali da bile. E o fleumático, que é encontrado em pessoas lentas, apáticas, de sangue frio e etc. A palavra temperamento, ela tem sua origem no latim. Ela representa a peculiaridade e intensidade individual dos afetos psíquicos, da estrutura dominante de humor e motivação. Atualmente, o que mais se aceita a respeito do temperamento é que certas características são decorrentes de processos fisiológicos do sistema linfático, bem como a ação endócrina de certos hormônios. Assim, pode-se explicar a genética e a interferência do meio sobre o temperamento de cada pessoa. Então, a gente poderia definir temperamento como sendo uma disposição inata e particular de cada pessoa, pronta a reagir aos estímulos ambientais. É a maneira de ser e agir da pessoa geneticamente determinada. É o aspecto somático da personalidade. O temperamento, ele pode ser transmitido aí de pais para filhos, porém, ele não é aprendido, nem pode ser educado, apenas pode ser abrandado em sua maneira de ser, o que é feito pelo caráter. E aí é o que a gente fala do caráter. De acordo com Wright, em 1995, o caráter ele vem a ser o conjunto de reações e hábitos de comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da vida e que especificam o modo individual de cada pessoa. Portanto, o caráter ele é composto de atitudes habituais de uma pessoa e o seu padrão consistente de respostas para várias situações. Inclui aqui as atitudes e valores conscientes, o estilo do comportamento, seja timidez, agressividade e assim por diante, as atitudes físicas, postura, hábitos de manutenção e movimentação do corpo. É a forma com que a pessoa se mostra ao mundo, com o seu temperamento e a sua personalidade. Portanto, conhecer o caráter de uma pessoa significa conhecer os traços essenciais que determinam o conjunto dos seus atos, porque é por meio do caráter que a personalidade do indivíduo ela vem a se manifestar. Desde o momento da fecundação, todas as informações genéticas do pai e da mãe vão passar aí
pro novo bebê, constituindo o seu temperamento. Ainda na gestação, o bebê ele vai aprender todos os estímulos provindos do meio. Sente e sofre com qualquer alteração sofrida pela mãe durante a gestação e gradativamente ele vai incorporando esses estímulos e organizando-os em seu mundo interno, que já estão contribuindo para a formação de sua personalidade. Os possíveis comprometimentos que porventura ele vai ter ao longo das etapas de desenvolvimento vão aí determinar a forma dele agir e reagir perante a vida, o que vai constituir o seu caráter. Dessa forma, cada pessoa assumirá uma forma definida de funcionamento, padrão típico de agir frente às mais inusitadas situações, como por exemplo aí podemos pensar numa sala de aula cheia de alunos, onde sem ninguém esperar entra um bandido armado. É provável que todos se assustem, porém cada qual irá reagir com uma base em sua estrutura de caráter. Alguns vão desmaiar de medo, outros vão ter diarreia, sono, taquicardia, sudorese. Vão ter aqueles que vão tentar enfrentar o bandido, persuadir ele, tentar seduzir, mesmo ele estando amado. E assim uma sucessão de comportamentos aparece diante da situação, da mesma situação. A personalidade. Ela é formada durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo, pelas quais passa a criança desde a gestação. Para sua formação, incluem tantos elementos geneticamente herdados, que no caso é o temperamento, como também o adquirido do meio ambiente e no qual a criança está inserida, que é o caráter. São várias as teorias que versam sobre a personalidade, tanto quanto as controvérsias Temas de discussões presentes em toda a história da filosofia, psicologia, sociologia, antropologia e medicina em geral. Uma das escolas de grande destaque no estudo da personalidade foi a psicanálise de Sigmund Freud, né, que a gente já falou aí, que sustenta que os processos do inconsciente dirigem grande parte do comportamento das pessoas. Outra escola que foi importante foi do Skinner, que sustenta a tese de que a aprendizagem se dá pelo comportamento. A gente tem que entender que compreender os aspectos e a dinâmica da personalidade humana também não é uma tarefa simples, visto a complexidade e variedade de elementos que a circunda, são gerados por diversos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Com relação aos aspectos sociais, quanto mais complexa e diferenciada for a cultura e a organização social em que a pessoa estiver inserida, mais complexa e diferenciada ela será. Do ponto de vista biológico, a pessoa traz consigo seus genes, diferentes tendências, diferentes interesses, diferentes aptidões e que também são formados pela combinação dinâmica entre diversos fatores hereditários e uma infinidade de influências sociopsicológicas que ela recebe do meio ambiente. Então, a gente vai poder dizer aí que a personalidade ela vai ser formada por dois fatores básicos, que serão os fatores hereditários e os fatores ambientais. Os fatores hereditários são os fatores que estão determinados desde a concepção do bebê e até a estatura e cor dos olhos, da pele, temperamento, reflexos musculares e vários outros. É aquilo que o bebê recebe de herança genética dos seus pais, né? Aquilo que ele recebeu da mãe e do pai formou quem ele é. Já os estímulos ambientais serão aqueles que também exercem uma grande influência, porque dizem a respeito à cultura, hábitos ambientais, hábitos familiares, grupos sociais, escola, responsabilidade, moral e ética. São as experiências vividas pela criança que irão lhe dar suporte e contribuir para a formação de sua personalidade. Mesmo que alguns traços possam ser parecidos com o de outra pessoa, a personalidade vem a ser única. Ela se apoia em uma estrutura biopsicossocial, é dinâmica, adaptável e imutável, ou seja, não muda de forma alguma. E tratando ainda sobre essas questões de fatores hereditários e ambientais, a gente entende que as pessoas elas são muito variadas. Elas diferem quanto ao tamanho, a religião, o sexo, a idade, a inteligência, a educação. Diferem ainda quanto às características, tá? Sociais, econômicas, morais. A individualidade é o resultado das características biológicas ou herdadas, né? As hereditárias, e ainda é influenciada pelo meio ambiente onde ela vive.
Na realidade, o que faz uma pessoa ser aquilo que ela é vai resultar aí da combinação dos dois fatores herdados e do seu meio ambiente. Que características serão essas herdadas? Vão ser fatores relacionados com a aparência física, são geralmente aqueles que vão ser considerados herdados. A não ser que haja trauma cefálico ou doença, o intelecto e a altura são determinados por maneira biológica. A não ser que haja tratamento medicamentoso ou raios luminosos externos, a cor da pele também vai ser predeterminada. A não ser que haja ferimento, operação plástica, a forma do nariz e orelhas vai ser predeterminada. Herda-se, enfim, a maioria das características e caracteres relacionados à aparência. E quais vão ser as características ambientais? O meio ambiente vai abranger muitas influências. O meio químico pré-natal, se a criança foi exposta a drogas, nutrição adequada, hormônios. O meio químico pós-natal, no quesito de nutrição, oxigenação e etc. As experiências sensoriais constantes, os eventos processados pelos sentidos inevitáveis a qualquer indivíduo, como o som de vozes humanas, contato físico com as pessoas, etc., todos vão passar por essas experiências. As experiências sensoriais variáveis, eventos processados pelos sentidos que diferem de um animal para o outro da mesma espécie, vão depender aí das circunstâncias particulares de cada indivíduo. Nem todos vão passar por essas experiências. O melhor argumento a favor da influência ambiental na formação da personalidade encontra-se aí no estudo desenvolvido com gêmeos idênticos que são criados em locais diferentes por diferentes pessoas. Podem ser encontradas diferenças quanto à estatura, ao coeficiente, que é o QI, né? O conceito social, pessoal, metas de trabalho. O ambiente ele vem desempenhar um importante papel nessa diferenciação. Do Tian Gêmeos, eles foram separados a nascer, um foi criado por uma família super, hiper, mega tradicional, outro foi criado por uma família mais liberal. E a gente vê, depois que eles crescerem, quais diferenças entre eles, apesar de serem gêmeos. A hereditariedade e o meio, eles interagem continuamente, influenciando o desenvolvimento. A hereditariedade programa as potencialidades humanas das pessoas. O meio faz essas potencialidades se desenvolvam ou não, para mais ou para menos. Não é relevante a discussão a respeito de se a hereditariedade ou o meio é mais significativo, pois ambos eles são extremamente essenciais. Cada ser humano é diferente, pois cada um traz diferentes experiências de vida, portanto, é emocional, intelectual e socialmente diferente dos demais. Saber como as pessoas se desenvolvem, como desenvolvem as ideias e quais são as suas necessidades vai ser fundamental para a formação de um bom profissional da área aqui que a gente estuda. Mas é igualmente fundamental que esse profissional se conheça muito bem. O profissional ele vai interagir com pessoas diferentes uma das outras. A maior dificuldade em lidar com as pessoas está no fato de que duas pessoas nunca reagirão de uma maneira idêntica. E a melhor solução é estar bem consciente da própria maneira de agir como pessoa, da reação dos outros, das suas iniciativas e continuar a ganhar experiências aí com base nesses aspectos. Para hoje, o que a gente tinha era hoje, tá bom? Na aula que vem, a gente continua o conteúdo. Qualquer dúvida, lembra sempre que vocês podem me contactar no grupo e por e-mail, tá bom? Até mais.